Olá, tudo bem com você, desbravador? Eu realmente espero que tudo esteja bem com você, com sua família também. Gostaria de convidá-lo para estudarmos neste momento o cartão da classe bíblica chamado Mistério dos Dois Livros. Ele pertence às crianças de 13 a 15 anos. O nosso estudo está na página 33 e ele é intitulado Sinais da Grande Migração. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Jeremias capítulo 8, versículo 7. O falcão peregrino chega ao Brasil, da América do Norte, por volta de setembro e retorna no final de março. Ainda é um mistério o método exato com o qual os animais são capazes de achar o caminho, migrando milhares de quilômetros. Não apenas aves, mas também peixes, mamíferos e até milhares de borboletas que voam dos Estados Unidos para o México. Há também ilhas onde milhares de caranguejos invadem o seu interior durante alguns dias, e nas savanas da África, herbívoros percorrem quilômetros em busca de chuva e capim fresco. Virando a página, na página 34, Sinais da Grande Migração. Jeremias argumentou que, se os animais mais simples do que nós sabem os seus tempos, o homem deveria, no mínimo, conhecer um pouco a respeito das profecias e dos tempos que Deus determinou para o juízo final, não é mesmo? Quando Jesus voltará? Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 44. Desbravador, nós vamos falar hoje sobre sinais que antecedem a volta de Jesus. E como vimos no texto bíblico, Jesus não deu uma data para a sua vinda. Jesus não deixou conosco uma data precisa de quando ele voltará. Por isso que nós não podemos marcar datas para a volta de Jesus, porque o dia e a hora exata ninguém sabe, apenas Deus. Porém, todavia, Deus não nos deixou sem luz. Ele nos deu sinais. À medida que os sinais fossem acontecendo, se cumprindo, à medida que a frequência fosse aumentando, nós deveríamos estar cada vez mais atentos com relação à volta de Cristo. E ele ainda nos diz: ficai atentos, vigilantes, porque quando vocês menos esperarem é que Jesus de fato vai voltar. Ou seja, se eu deixar de vigiar, se eu deixar de me atentar, as coisas da vida vão chamar a minha atenção. E eu não vou perceber o tempo passar. Eu não vou perceber os sinais se cumprirem. Eu não vou perceber que cada vez mais está próximo a volta de Jesus, até que Jesus volte. E então a única coisa que vai me restar é lamento, desespero, arrependimento e frustração. Vamos continuar? Sinais da volta de Jesus. Quais seriam alguns dos sinais de que este acontecimento estaria próximo? Vamos ler Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 14, para depois marcarmos o verdadeiro e falso. Mateus 24, versículo 3, diz o seguinte: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ou seja, nos diga quando o Senhor vai voltar. E ele lhes respondeu: Vedes que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal, então, que Jesus disse que aconteceria era muitos se passarem por ele. Isso, desbravador, já acontecia no próprio tempo de Jesus e aconteceu também antes de Jesus vir. Portanto, não era um sinal exclusivo.
Pelo contrário, é um sinal geral. Aconteceu, acontecia e aconteceria ainda, até que Jesus voltasse, cada vez com mais frequência. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Haveriam guerras e rumores de guerras, fome e terremotos. Estes sinais também já aconteceram antes mesmo que Jesus os prefigurasse. Aconteciam na época de Cristo e aconteceriam depois da morte de Jesus. Porém, o que Jesus está destacando é que cada vez mais seria frequente. Ora, séculos atrás nós tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, em que milhares morreram. Fora muitas outras guerras que aconteceram, em que muitos também tiveram suas vidas ceifadas. Milhares de famílias mortas. Na parte de fome, estima-se que hoje milhares e milhares de pessoas morrem por fome, mesmo em um mundo em que existe tamanha abundância de alimento. Porém, não há devida distribuição dele. E terremotos também. A frequência com que eles têm se apresentado e a magnitude que eles têm atingido tem sido cada vez maior. Vamos continuar. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vamos parar por enquanto aqui. Jesus também disse que um outro sinal seria a perseguição que se iniciaria contra o povo de Deus. E nós vemos isso claramente durante, por exemplo, o período da supremacia papal, em que Roma perseguiu, torturou, humilhou e matou milhares de cristãos. Depois, ele nos diz que muitos iriam se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso porque o amor se esfriaria. Quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, nós vemos cada dia mais essa profecia se cumprindo, este sinal acontecendo. As pessoas cada vez mais estão se odiando, estão se preocupando consigo mesmas, estão alimentando apenas a vaidade, o orgulho, a pretensão, a arrogância. Elas estão se tornando cada vez mais orgulhosas, estão se escandalizando por pouco, estão traindo, matando, odiando por menos ainda. O amor se esfriaria. Outro sinal que está se cumprindo e vai se tornar cada vez pior. Depois ele diz que falsos profetas se levantariam, não apenas falsos cristos, mas também falsos profetas, e eles enganariam a muitos. Jesus está dizendo que eles conseguirão enganar a muitas pessoas, porque estas pessoas, infelizmente, não conseguem discernir dos seus ensinos, dos seus milagres, dos seus prodígios, o que é de Deus e o que não é de Deus, pela falta da base bíblica. Estas pessoas não estão enraizadas na rocha que é Cristo Jesus. Elas não têm o devido conhecimento bíblico para discernir o certo do errado. E por causa disso, se enganam e também são utilizadas para enganar outras pessoas. Vamos continuar. E por se multiplicar a iniquidade, versículo 12, o amor se esfriará de quase todos, como eu mencionei. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, por testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Observe que o último grande sinal a ser cumprido para que o fim chegue, ou seja, a volta de Jesus aconteça, é a pregação do evangelho a todo mundo. A pregação deste evangelho verdadeiro, ou seja, do evangelho bíblico, a
todo mundo, a todos os habitantes, a toda tribo, língua, raça e povo. Desbravadores, destes sinais que eu lhes mostrei, observe que o único que ainda não se cumpriu é justamente a pregação do Evangelho para todo mundo. E o Evangelho tem avançado a largos passos. Por isso, muito em breve ele vai se cumprir. Mas de todos os outros sinais que vimos, fome, guerras e rumores de guerras, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, escândalos, traições, mortes, falta de amor, tudo isso se cumpriu. E tem se cumprido com mais frequência, maior intensidade. Ou seja, cada vez mais, Deus está pintando um cenário claro e gritante para os seus filhos de que Cristo está para voltar. Por isso, eles têm que se preparar devidamente. Existem ainda outros 2 sinais que eu gostaria de lhes mostrar. No versículo 29 do mesmo capítulo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Estes 2 sinais, tidos como sinais específicos, já aconteceram também. O escurecimento do sol e da lua aconteceu no dia 19 de maio de 1780. É dito que neste dia, a manhã se tornou em trevas, porque o sol escondeu a sua face. Não havia nenhuma previsão por parte dos cientistas de que naquele momento, naquele dia, aconteceria o que nós chamamos de eclipse. Não, algo sobrenatural aconteceu e esta escuridão se estendeu até a noite, quando a lua se mostrou também sem a sua claridade. É impressionante. Se você pesquisar sobre isso, você verá relatos que pessoas, mesmo com o uso de velas, tinham dificuldade de se movimentar, de tão escuro que o dia se tornou. Entre muitos outros relatos que eu não vou citar para não tomar muito tempo do nosso estudo. Mas este sinal já aconteceu. E a queda das estrelas, este abalo do poder celestial aconteceu no dia 13 de novembro de 1833. Para você ter uma ideia, tantas estrelas caíram do céu que uma pessoa que vivenciou o momento escreveu mais tarde que você poderia facilmente, no meio da noite, ler um jornal. Facilmente, como se estivesse no dia, como se estivesse sobre a luz. De tanta luz que, devido à queda das estrelas, foi emanada. Impressionante. Pesquise também sobre isso e verifique que estes 2 sinais também, tidos como sinais específicos, se cumpriram. Jesus está muito perto de voltar. Vamos então responder à pergunta número 1. Aconteceria entre estes sinais fomes e terremotos? Verdadeiro. A paz seria estabelecida por todas as nações? Não, este não é um sinal da volta de Jesus. Esta é a consequência da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, haverá paz para todos os filhos de Deus. Paz eterna, mas os sinais não. Nós vimos que cada vez mais haveria guerras e rumores de guerras, terremotos, desolações. Isso é o oposto da paz. Curas milagrosas e fim das doenças? Não, não haverá o fim das doenças. Pelo contrário, mais e mais doenças vão surgir. Pestes e falsos profetas? Exatamente. Guerras e rumores de guerras? Exatamente. As pessoas aprenderiam a mensagem do amor? Pelo contrário, nós vimos que as pessoas deixariam de amar, amariam menos, o amor se esfriaria. O evangelho seria pregado ao mundo? Exatamente, este é o último grande sinal a ser cumprido. Como será a volta de Jesus? Tudo bem, nós vimos os sinais, mas como Jesus vai voltar? Atos, capítulo 1, versículo 11. Eu gosto muito desta passagem, ela é muito clara. Atos, capítulo 1, versículo 11.
está escrito o seguinte: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que entre vós foi assunto aos céus virá do modo como viste subir. Nesta passagem, através do seu contexto, Jesus está subindo ao céu. Os discípulos, pela última vez, teriam este contato direto com Jesus como eles tinham. E eles ficaram observando enquanto Jesus subia. Nisso, anjos abordam neles e dizem: mas o que vocês estão fazendo? Ora, não percam tempo, vocês não foram chamados para verem Jesus subir ao céu, vocês foram chamados para pegar o evangelho, tem que começar agora. Este mesmo Jesus que subiu do céu, do mesmo modo vai descer. Ora, Jesus subiu de forma visível, todos os apóstolos estavam vendo, então ele vai voltar também de modo visível, presencial. Existem outros textos que também nos mostram mais detalhes sobre isso. Por exemplo, Apocalipse capítulo 7, onde diz que todo olho verá e todos os povos se lamentarão por causa da vinda dele. Bom, todo olho verá, ou seja, todos verão a Jesus Cristo voltando. Alguns dizem, acreditam sinceramente, que apenas aqueles que tiverem um olho da fé, ou seja, apenas os salvos vão ver Jesus voltar. Para todo o restante, será uma vinda secreta. Outros ainda dizem que Jesus virá de modo secreto tanto para salvos quanto para perdidos. A Bíblia, ela é clara sobre isso. Jesus virá de modo visível, presencial e audível, porque haverá sons de trombeta, músicas, tanto para salvos quanto para perdidos. Apocalipse 1,7 diz isso: todo olho verá. E no finalzinho do versículo ele diz que todos os povos vão se lamentar quando verem Jesus. Estes povos que vão se lamentar ao ver Jesus não são os povos daqueles que estão salvos, porque os que estão salvos não vão se lamentar, vão se alegrar. Quem lamenta é quem não queria que Jesus viesse. Estes são os perdidos. Mas se os perdidos estão se lamentando porque Jesus veio, é porque eles estão vendo Jesus diante deles. Ou seja, eles também podem ver a volta de Jesus. Em Mateus capítulo 24, é dito que assim como um raio é visto do ocidente ao oriente, assim também aconteceria com a vinda do Filho do Homem. Ora, quando um raio cai, tanto eu que estou salvo, quanto qualquer outra pessoa que possa estar perdido, nós vemos o raio caindo. Jesus usou exatamente este modelo de comparação para mostrar que tanto os salvos quanto perdidos verão ele voltando, do mesmo jeito que veriam um raio caindo, do mesmo jeito que ouviriam um raio caindo. Então, Jesus não vai vir de forma secreta. Existem outros textos também apoiando isso. Ele virá de forma presencial, visível, audível. Nós vamos ver Jesus, nós vamos ouvir Jesus. Tudo bem? Então ele virá visível nas nuvens dos céus. Pergunta número 3. O que acontecerá de especial no momento em que Jesus voltar? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Quando Jesus voltar, desbravador, e ele vai voltar, muito em breve ele voltará, o que de especial vai acontecer que deve alegrar o nosso coração? Deve fortalecer a nossa fé. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, vai descer dos céus. E os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém por isso, desbravador. Então observe, quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Jesus, ou seja, aqueles que morreram salvos, vão ressuscitar.
Eles estavam mortos sobre o domínio da morte. Mas quando Jesus voltar, ele vai romper este domínio. A morte será vencida finalmente. E os mortos em Jesus, os mortos salvos, ressuscitam transformados com um corpo incorruptível, imortal e perfeito. Nós, os vivos, que não passamos pela morte, estamos vendo Jesus voltar, nós também seremos transformados. Nós não vamos ressuscitar, porque estamos vivos, mas vamos ser transformados. O nosso corpo se tornará incorruptível. O nosso corpo se tornará imortal. Nós seremos perfeitos. E tanto nós, vivos transformados, quanto os mortos, ressuscitados transformados, vamos encontrar Jesus no céu, nas alturas. Jesus não vai pisar nesta terra quando ele voltar, desbravador. Ele virá como Deus. Quem virá ao nosso encontro são os anjos. Jesus permanecerá no céu. Ele vai enviar os anjos para nos buscar e os anjos vão nos conduzir até ele. Vamos abraçar Jesus no nosso céu. Tudo bem? As alternativas dizem: o que acontecerá quando Jesus voltar? A ressurreição dos salvos? Exatamente. Reencarnação? Não. Como nós já estudamos, a Bíblia não ensina sobre reencarnação. Ela ensina sobre ressurreição. São duas coisas completamente diferentes. Arrebatamento secreto? Tampouco. Perceba, querido desbravador, que não há nada de secreto na volta de Jesus. Ela não será silenciosa, ela não será secreta. Tudo bem? Pergunta número 4. Por que Jesus parece demorar a cumprir a sua promessa? Essa é uma pergunta difícil. Difícil aos nossos olhos, porque o que nós mais queremos é que Jesus volte. Mas Jesus até agora não voltou. O seu pai, a sua mamãe, esperam Jesus voltar. Já há 10, 15, 20 anos, Jesus não voltou. O seu vovô ou a sua vovó esperam Jesus voltar há mais tempo ainda. E Jesus ainda não voltou. Por que Jesus não volta logo? Vamos olhar 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao versículo 13. Se você me permite, desbravador, eu gostaria de ler precisamente o versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo. O que é ser longânimo? Paciente. É suportar a adversidade, generoso. Para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que Jesus ainda não voltou? Porque ele está sendo paciente com aqueles que não se salvaram. Desbravador, fazem uns 5 ou 6 anos que eu sou um adventista do sétimo dia. Hoje, o que eu mais desejo, o que eu mais quero, o meu maior sonho é que Jesus volte. Porém, há 5 ou 6 anos atrás, eu não queria que Jesus voltasse. Porque eu ainda não estava salvo. Hoje eu quero que Jesus volte, mas ainda existem muitas pessoas sinceras que precisam ouvir a respeito de Jesus para tomarem uma decisão ao lado de Jesus e serem salvas. Jesus está sendo paciente porque o desejo dele é salvar o máximo possível de pessoas. E é minha responsabilidade, sua responsabilidade, tentarmos salvar estas pessoas. Então a primeira alternativa diz: ele está precisando de mais tempo para preparar Nova Jerusalém? De forma alguma. A igreja é muito lenta para proclamar o Evangelho? Poderíamos proclamar o Evangelho muito mais rapidamente se colocássemos de fato a todo momento o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Só que a volta de Jesus vai acontecer independente se eu ajudar ou se você ajudar, desbravador. Se eu quiser ficar o dia inteiro sentado ou deitado a minha vida inteira desta forma e não querer levar ninguém para Jesus, não levar o Evangelho a ninguém, Jesus vai voltar do mesmo jeito. O último grande sinal, a pregação do Evangelho, vai acontecer da mesma forma, eu querendo ou não. Então a volta de Cristo não depende de mim. Eu posso
tentar apressá-la no sentido de pregar o evangelho a todos quanto eu puder. Porém, a volta de Jesus não depende de mim, ela vai acontecer. A única questão é, eu vou escolher estar entre os salvos ou entre os perdidos? A última alternativa diz, ele é paciente e está dando mais oportunidades de arrependimento a este mundo. Exatamente esta. Vai encarar? Podemos ajudar a apressar, além de esperar a volta de Jesus. Escolha um amigo pela qual você vai orar agora em busca de uma oportunidade de contar a ele sobre a volta de Jesus. Ore neste momento, desbravador, para que Deus possa ajudá-lo a trazer alguém para o seu reino. Deus possa permitir e preparar o terreno para que você fale sobre a volta de Jesus, o maior acontecimento de todas as eras. O evento mais grandioso que poderia acontecer. Vamos jogar? Usando a bússola do Espírito, revise todos os sinais da volta de Jesus que você marcou como verdadeiro. Em cada rodada, o desbravador apresenta um sinal conforme a opção da bússola. Querido desbravador, eu espero que você tenha entendido. E o meu maior desejo, o meu apelo, é que você decida entregar toda a sua vida a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que você possa confessar os seus pecados e também abandoná-los. Se hoje eu vivo para os meus pecados, a partir do momento que eu entregar a minha vida a Jesus, eu vou lutar contra os meus pecados. Eu vou abandonar todos os pecados que eu conseguir, todos os pecados que eu puder. Eu vou evitá-los. Eu quero me preparar para a volta de Jesus. E eu quero que você também se prepare. Porque Deus está reservando, guardando, preparando um novo céu e uma nova terra para nós. Jesus virá buscar a mim e a você. Jesus rasgará os céus, moverá montanhas, abrirá mares para buscar você, desbravador. Isso porque Ele te ama muito. Isso porque Ele está extremamente ansioso em ter você ao lado dele por toda a eternidade. Deus não precisa de nós, mas ainda assim Ele nos ama com um amor indescritível, imensamente profundo. Você pôde observar, praticamente todos os sinais se cumpriram. A Bíblia disse que iria acontecer e aconteceu. A Bíblia disse que haveriam guerras e rumores de guerras, e houve, e ainda hoje há. A Bíblia disse que haveriam terremotos, e houve, e ainda hoje há. A Bíblia diz que falsos profetas e falsos cristos surgiriam. Houve isso, e ainda hoje há. O amor iria se esfriar. O sol iria se escurecer, a lua iria se escurecer, as estrelas cairiam do firmamento. Tudo isso aconteceu. A Bíblia acertou em todos esses detalhes, por menores que fossem. É óbvio que a Bíblia também está falando a verdade, também vai acertar sobre a volta de Jesus. Por mais que as pessoas possam caçoar de mim, por mais que as pessoas possam duvidar, por mais que as pessoas possam até me ameaçar, eu vou me preparar para a volta de Jesus, porque ela vai acontecer muito em breve, desbravador. Que você possa entregar a sua vida a Deus, que você possa orar a Ele e clamar: Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou um miserável, eu sou pecador e talvez o pior deles, mas me prepara para a tua vinda. Abra os meus olhos, porque eu estou adormecido espiritualmente. Me prepara, me ajuda a ser vigilante, me ajuda a estar atento a cada sinal e que a cada cumprimento de sinal a minha fé seja renovada. O teu Espírito seja derramado sobre mim de uma forma ainda maior, para que eu possa permanecer em pé e estar entre os primeiros quando o Senhor finalmente voltar. Entregue a sua vida a Ele, desbravador, e você não vai se arrepender. Gostaria de convidá-la para orarmos neste momento. Inclina sua fronte, vamos orar ao Senhor. Nosso querido e amado Deus, louvamos o Teu nome por permitir que neste momento pudéssemos estudar a Tua Palavra.
Rogamos ao Senhor que diante desta grande verdade nos ajude a nos arrependermos verdadeiramente e entregarmos todo o nosso viver em Tuas mãos. Abençoe cada desbravador, cada família representada, para que eles sejam salvos pelo Teu sangue e sacrifício. Volta logo, Senhor. Mas enquanto o Senhor não vem por estar sendo paciente, bondoso e amoroso, nos use como Teus instrumentos para pregar o Evangelho a todo mundo que precisa. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.